programa Controverso, sejam todos muito bem-vindos. Acabamos as eleições agora de 2020, as eleições municipais. E o tema de hoje é Partiu Eleição 2022, Narrativa e Marketing. Para conversar esse assunto conosco, nós convidamos o sociólogo e pesquisador e cientista político, Kelson Cruz. Seja muito bem-vindo, Kelson. Doutor Giovanni, para mim é uma satisfação, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo seu convite e vamos participar desse debate. Um ano que eu queria conversar com você, exatamente sabendo que essas eleições seriam extremamente estratégicas para aquilo que eu imagino vai ser uma grande guerra de narrativas em 2022. Você concorda que aquelas campanhas políticas suntuosas, aquele trabalho de marketing mágico, né? O marketing resolve tudo, aquelas coligações partidárias, essa época acabou na política? Interessante, doutor Giovanni, que nós tivemos duas eleições municipais atípicas seguidas. Nós tivemos a eleição de 2016, que foi uma eleição atípica, porque foi uma eleição onde vinha o novo, logo depois toda aquela movimentação de rua, tudo mais. Foi uma eleição muito forte para a renovação. Então foi uma eleição atípica 2016. E nós vivemos 2020 uma outra eleição atípica. Uma eleição onde nós tivemos um problema sanitário mundial, uma eleição onde na eleição municipal, nós tivemos muitas regras novas eleitorais. Então, foi uma eleição totalmente atípica também, onde nós tivemos uma mobilização baixa do eleitorado, uma abstenção alta. Então, foi também uma eleição atípica. Bom, então você traz aqui a seguinte análise. 2016 sofre o reflexo dos movimentos de 2013, quando o povo afasta o político tradicional, afasta os partidos políticos do cenário e ele se projeta como a sua própria liderança. Aqueles movimentos Pula-Catraca, movimento nas ruas. O movimento né? nas ruas, aquele movimento que começou com aquele aumento da passagem, que não é 20 centavos. Não é pelos 20 centavos. Não é pelos 20 centavos. Então começou com tudo aquilo, que logo depois veio o impeachment da presidente. Em 2015. Isso, depois veio as eleições de 2016. E ali nós já temos um ambiente que todo mundo tem uma opinião pessoal, né? E isso que culminou, esses movimentos, doutor Giovanni, culminaram com a eleição personalista de um presidente populista. Esse ambiente personalista, ele já estava incutido na eleição municipal de 2016 ou em 2016 nós ainda vivíamos aquela estrutura ainda partidária, de pessoas ungidas, que é aquela tese do Andor, né? Esse aqui é o líder que está apontando, ele é o bom. Na eleição de 2016 nós tivemos um pouco disso, né, do líder, tudo isso, porque foi um momento de transição até chegar ao bolsonarismo, que foi aquela eleição onde ele falava diretamente com o público, fazia suas lives, se apresentava como aquele salvador da pátria, aquele que ia corrigir tudo que estava errado. Então, essa eleição de 2016 ainda tinha um pouco disso que você está falando, mas ela levava muito para o novo, para a renovação, para tirar os políticos tradicionais. Ela queria o novo, mas ainda trabalhava com a estrutura antiga. Isso, ainda trabalhava com a estrutura antiga, mas nessa eleição de 2016 nós tivemos muita renovação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu entendo que em 2020 nós tivemos uma campanha diferente porque a pandemia trouxe um distanciamento. Então, aí já quebrou comício, festa, reuniões em casa e etc., que era a grande alma das campanhas tradicionais. Ela também trouxe a quebra das coligações, né? Foi a eleição que quebrou as coligações. E ainda nós tivemos um deslocamento da agenda, né? Da agenda eleitoral, e nós tivemos, por fim, também, que ainda estamos acostumando, com o prazo reduzido, né? Que oposta que era anterior de 90 dias, uma campanha com 45 dias. Veja bem, essas diferenças foram fundamentais ou nós tivemos também uma guerra de narrativas? Do Giovanni,
Essa eleição, deixa eu falar um pouco disso que eu vou falar, depois a gente falar da questão da narrativa. Essa eleição de 2020, eu já falava uns 6 meses antes que ela seria a eleição do status quo. Ela seria a eleição dos mandatários. Diferentemente de 2016, ela seria a eleição da reeleição. Diferentemente de 2016, que eu vou errar um pouco em números, mas eu vou dizer mais ou menos o percentual, nós tivemos em torno de um prefeito reeleito a cada 4 que poderia disputar a reeleição. Então nós tivemos mais ou menos na faixa de 25% de reeleição. O que aconteceu diferentemente em 2020? Em 2020, a cada 3 possíveis reeleitos, prefeitos, nós tivemos 2 eleitos. Então foi a eleição do status quo. Agora você está perguntando a respeito de narrativa. Nem 2016 e nem 2020 tem muito a ver com narrativa. Tem a ver com o que está acontecendo no momento. Muito diferente as 2 eleições. Inclusive dá-se um estudo muito interessante para se fazer comparativamente das 2 eleições. Muito diferentes. Uma extremamente atípica em 2016, onde teve muito apelo para o novo, e 2020, onde nós não tivemos muito isso, porque os prefeitos com a máquina na mão, com pouco tempo para fazer política, com as visitas limitadas, comícios limitados, grandes reuniões limitadas, tudo isso, aqueles prefeitos que tiveram grande recurso em mãos, e com detalhe, doutor Giovanni, recursos que não precisavam de licitação para serem gastos. Os prefeitos, eles podiam pegar esse recurso, que foram um montante muito grande, devido à questão sanitária, da Covid, eles poderiam gastar esses recursos da forma que eles achassem melhor, sem licitação. Lógico que tinha alguns requisitos, mas esse recurso, grande montante que chegou para eles poderiam gastar com quem eles quisessem, porque como era uma questão de calamidade pública, ele não precisava fazer as licitações, aqueles processos licitatórios demorados, com todos aqueles regramentos que se faziam. Então eles tinham muito recurso em mãos. Então por isso uma eleição onde ele fez muito trabalho, os prefeitos, eles atuaram muito nessa área da saúde, onde é que os municípios e a população ela reclama muito disso, então eles fizeram isso. Então, esse montante muito grande de 2020 fez com que eles, às vezes, até mesmo consertassem alguma dificuldade que estava anterior. Kelso, o que é narrativa? Eu preciso entender como você imagina isso para fazer a próxima pergunta. O que é a narrativa dentro do marketing político, dentro de uma campanha eleitoral, e por que ela se tornou tão importante de um tempo para cá? Por que esse termo começou a ser ouvido de um tempo para cá? Doutor Giovanni, a narrativa é tudo aquilo que você pode pegar do histórico do político, o histórico do candidato, o histórico das eleições, o histórico daquilo que a população deseja e o contexto que está acontecendo, seja no país, no estado e na cidade. A narrativa é tudo aquilo que você pode captar disso e colocar na mesa apresentando o seu candidato. Inclusive você moldando ele, moldando o perfil, moldando a fala, moldando o discurso, moldando aquele candidato da forma que você deseja que ele se apresente. Então a narrativa basicamente é o seguinte, pelo que você está colocando, ela precisa ser verdadeira. Eu preciso pegar critério, ela deveria ser pelo menos, né? Deveria. Eu pego critérios justos, critérios adequados em relação à pessoa que se apresenta para ser político, né? Para ter determinado cargo, pego necessidades para poder colocá-lo dentro de uma narrativa, aquilo que eu conto a respeito da pessoa, que ele vai conseguir atender aquela expectativa. Visa gerar o quê no leitor? Desejo. Desejo. Isso, desejo. Eu preciso que o candidato, nós precisamos que o candidato, ele gere desejo na pessoa. O que esse desejo? Gerar uma afinidade, uma empatia, uma identidade com aquilo que ele está apresentando e com ele. A narrativa sempre existiu? Dentro do contexto da campanha de marketing? Sempre existiu. O que hoje está diferente nessa narrativa dos últimos 10 anos, a partir do governo, dos últimos 20, a partir do governo Lula, até chegarmos em 2020? A narrativa, ela sempre existiu, a pergunta que você, João, acabou de fazer, ela sempre existiu
Só que em certos momentos ela foi de importância... Rouba, mais faz, né? Para limpar a corrupção. Isso. Essa narrativa, em alguns momentos, ela foi muito importante, em outros momentos nem tanto. Vamos pegar especificamente a eleição de 2020. A narrativa, ela foi superada por outros fatores. Entendi. A narrativa nessa eleição... São aqueles que o senhor explicou. Isso. Né? Ou seja, foi exatamente igual o que você colocou agora, né? A grande necessidade atual do momento é sobrevivência. O povo queria sobreviver acuado por um medo de pandemia. E o segundo medo, vai ter desemprego, vai quebrar a empresa, não vai ter dinheiro. Então eu preciso de alguém que socorre no momento da pandemia e que depois restabeleça. As pessoas preferiam gente com experiência do que o outsider. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, muita gente que inclusive é novo no ramo estava tentando se apresentar como solução para esses dois problemas. Isso não seria também uma guerra de narrativas? Quando o presidente da República ele começa a reputar, não vote nos prefeitos, dos prefeitos ou nos candidatos dos governadores, aonde houve lockdown, porque ele vai repetir o lockdown de novo e porque está havendo corrupção. Não é uma narrativa que tenta interferir? Seria uma narrativa, mas se nós formos pegar a questão dos prefeitos das capitais apoiadas pelo discurso do presidente, você vai ver que pouco, se eu não me engano, ele apoiou 13 prefeitos de capitais e 2 venceram apenas. Então, quer dizer, a narrativa nessa eleição ela foi menos eficiente que em outras eleições. Em 2018, por exemplo, na eleição do presidente Bolsonaro, a narrativa ela foi importantíssima, ela foi fundamental, ela foi decisiva. O discurso da dicotomia em 2018 prevaleceu. Aí a narrativa, o discurso, você apresentar o debate, ela foi muito mais importante. Mesmo um presidente não estando, um candidato a presidente não estando participando dos debates, porque estava enfermo, estava acamado, coisa que nós vimos nessa eleição em Goiânia, muito interessante também, um prefeito na UTI, disputando toda a eleição contra um outro tentando debater. Então, a narrativa do adversário não pegou em Goiânia também. Depois nós vamos entrar. Então, aquela narrativa que funcionou em 2018, no debate ideológico, naquela dicotomia de ideias, né, nos antagonismos, nas polarizações, nos extremismos, não aconteceu nessa eleição. Agora a pergunta que não quer calar. Qual a importância dessa narrativa na hora da construção do marketing político, de apresentação do candidato e também dos fatores externos que tentam interferir na narrativa do candidato? Mas não é você que vai responder isso não. Vai ser o nosso outro convidado e no próximo bloco. Você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Partiu Eleições 2022, Narrativa e Marketing. E eu convido Gel Mancini, publicitário, radialista dos ótimos tempos da rádio aqui de Goiânia, do estado de Goiás, da nossa juventude dos anos 80, anos 90. Que prazer ter você conosco, Gel. Giovanni, prazer é meu. Fico muito honrado pelo convite, estar com você, estar nesse programa que sempre se apresenta com temas
relevantes e leva para a sociedade muitos pontos importantes aí para discutir. Prazer enorme ter você conosco. Você, aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi uma voz que motivou a juventude, agitou a juventude daquela nossa boa época, né? Na minha carreira eu comecei, né, assim, comecei muito novo no rádio, né, e realmente foram anos muito divertidos, de muito aprendizado. Do rádio depois migrei para a televisão, né, fazendo todo esse movimento de aprendizado, de comunicação, né? Você já é publicitário há 26 anos, né? Isso. Nós temos uma agência, né, que leva o meu sobrenome, que é a Mancini, e já estamos fazendo aí em maio agora, desse próximo ano, 26 anos de empresa. João Mancini, como é que faz essa migração? Eu sei que a tua empresa de grande porte, ela atende o meio empresarial, o meio comercial, mas você, basicamente, é apaixonado pelo marketing político, né? O marketing político, na verdade, Giovanni, nasceu antes da agência. É mesmo? Isso. Eu trabalhava na TV Anhanguera, era repórter e apresentador na editoria de esportes, e naquela época que se fazia campanhas políticas de 6 meses, podiam se contratar apresentadores de televisão, artistas para fazer shows, aquela coisa toda, e o primeiro convite foi no estado do Tocantins, recém-criado pelo governador Siqueira Campos. A primeira campanha que eu fiz foi para ele, né, como apresentador da campanha, fui contratado, e dali nasceu, né, daquele momento nasceu essa vontade de estudar cada vez mais o marketing político. Foram 2 campanhas lá. Meu tio foi senador e deputado federal e senador do Tocantins, Leomar Quintanilha. Leomar Quintanilha, nós estivemos juntos numa campanha que eu fiz junto com o Siqueira, ele estava presente. Isso. E tem uma história boa dele para te contar, que mostra... Isso, vou mandar para a família, hein? Isso, que mostra o DNA de um grande político, né? Eu tenho uma grande admiração pelo governador Siqueira Campos. E quando a gente estava no auge da campanha, faltando 15 dias para terminar as eleições, a gente viajava 6 cidades do Tocantins por dia de avião. Era uma rotina muito estressante, muito exaustiva. E naquele momento, faltando 15 dias, só tinha o Ibope, né? Quando entrava o Ibope no Jornal Nacional, dava aquela... todo mundo parava para ver, e o Ibope dava 69% de vitória do governador Siqueira Campos, a 15 dias das eleições, e o Leomar Quintanilha e o Carlos Patrocínio, que já era senador na época, debaixo de um pé de manga, eu não vou me lembrar o nome da cidade, e eles disseram o seguinte: governador, para que correr tanto? A vitória está aí, nós vamos ganhar as eleições, não precisa correr desse tanto, vamos dar uma desacelerada. E eu estava junto, muito novo, mas escutei ele dizer o seguinte: eleição a gente ganha quando a gente conta o último voto. Então, até o último dia que a gente puder, nós vamos, se puder, ao invés de 6 cidades, vamos fazer 7. Então, assim, mostra, né, o que é a vontade e a seriedade de se levar uma campanha política. Kelson, a gente que acompanha essas campanhas, talvez o telespectador não saiba, eu acho que a maior riqueza, lógico, a gente tem o pagamento que é fundamental, mas eu acho que a maior riqueza é a experiência de estarmos perto dessas pessoas que têm essa nobreza, né, esse aprofundamento, não é não? Claro, tem muitos clientes nossos, doutor Giovanni, que acaba sendo referenciais para nós. A disposição deles, a luta, a articulação, o discurso. Então, muitos desses acabam sendo que a gente toma ele como referência até mesmo para próximos trabalhos, próximos projetos. Eu tenho instituto de pesquisa também, o Gel falou sobre isso, inclusive quero cumprimentá-lo também, é uma satisfação estar aqui nesse programa do seu lado também. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Então, tem políticos, sim, que a gente toma eles como referência para a gente usar até mesmo para os próximos projetos, para as próximas campanhas. É muito interessante. Tem um colega nosso que mexia com marketing e ele conta que foi fazer a campanha do Mauro Borges. A primeira com o Santinho colorido. E aquilo era cara absurdo. Mas é da época de vocês? Não. Eu comecei. Vou fazer que nem o Gel. Comecei muito novo também. E era muito caro, porque antigamente a gente rodava até às vezes de xerox, né? Mas era barato esse material. E esse material colorido era muito caro, que foi quando começou esse papel brilhoso também. E o governador, às vezes, mandava juntar, porque o pessoal jogava fora, né?
e a gente percebia o zelo que havia pelo recurso, porque o recurso nas campanhas anteriores não era como esse recurso enorme que surgiu há pouco tempo. Gelson Mancini, a minha pergunta para você é aquela que eu fechei o bloco passado. Nós temos aí uma questão da narrativa. Qual a importância da narrativa em razão das campanhas eleitorais? E eu já vou emendar pedindo para você para fazer uma comparação do evento da narrativa em relação àquilo que o Kelso já trouxe para nós, que essa campanha não foi uma campanha de narrativas, essa da municipal, das eleições municipais. Mas, antes de tudo, foi uma campanha de sobrevivência, né? Uma campanha de eleger o mais experiente, aquele que já está com condições realmente de conduzir um processo de crise como esse. Giovanni, é muito importante a sua pergunta e eu vejo que a narrativa, na minha opinião, ela sempre esteve presente, né, em todas as campanhas políticas. Né? Você conta uma história, é o que a gente chama na publicidade storytelling, né, e você conta a história de um candidato e você olha como, né, estrategista político, no cenário político de cada lugar, aquilo que de repente interessa para o seu candidato para você colocar dentro da linha de raciocínio da campanha. É onde entra a pesquisa, né? Onde entra a pesquisa. A pesquisa, na verdade... E mais uma pesquisa qualitativa, né? Exato. Aí entra um ponto que eu queria dizer. Não se faz, eu sou um cara muito profissional e sou muito atento a isso. Né? Não se faz campanhas políticas sem um mergulho, né, com profundidade em pesquisas quantitativas e principalmente qualitativas. Né? Porque a quali, ela te dá 3 cenários. E são cenários de predominância, cenários de análise pontuais e de formas isoladas que você enxerga dentro de um questionário, de uma pesquisa, e dali você observa, né, os pontos fortes do seu candidato, os pontos fracos dos seus candidatos e também dos adversários. Então isso ajuda o estrategista político, quem cuida de marketing político, a traçar uma estratégia, né, de potencializar aquilo que realmente a população quer ouvir, ela quer escutar e, ao mesmo tempo, dirimir, né, possíveis desgastes lá na frente que possam aparecer durante a campanha, principalmente vindo do lado oposto. Antes da gente prosseguir, você pode nos ajudar a explicar melhor para o telespectador e internauta, mas de uma maneira bem mais simples, qual é a função de uma qualitativa? A quantitativa mede quantos homens, quantas pessoas, mulheres, nível, são aquilo que se levanta por números, né? Por dado, quantas pessoas fizeram determinada questão ou não. A qualitativa, qual é a importância? O que se busca numa qualitativa hoje? Na Qualis? Antes disso, doutor Giovanni, eu quero dizer a vocês, hoje em dia não se faz mais campanha amadora ou intuitiva. As campanhas, elas são extremamente profissionais. Você hoje apresenta um produto, você apresenta uma marca, você vende essa marca e esse produto. Então, para isso, as campanhas precisam ser profissionais. Nessa eleição, como disse o amigo Gelson, nós tivemos muitas campanhas assim, afoitas, feitas de qualquer jeito, na base amadorista, tivemos muitas. Exatamente. Foi desse jeito, muitas feitas dessa forma. Segura. E feitas por falsos profissionais, falsos pesquisadores, falsos publicitários, né, que os marqueteiros, né, advogados que não têm experiência em direito eleitoral, dando orientação, muitos curiosos, né? Muitos curiosos que não têm uma história de vida. Você veja bem, nós temos 2 pessoas aqui que são profissionais e que não nasceram por acaso para o mercado. Eles vieram de uma construção do mercado até que pudessem sair dos bastidores e tomar a frente. Acho isso muito importante para você que imagina começar já a estudar sua campanha de 2022. Você é candidato a deputado estadual, deputado federal, né? Tem muitas pessoas aí que ninguém sabe de onde o cara veio. E muitas vezes vem de outros estados também. Não é isso? Vamos valorizar o profissional aqui de Goiás. Desculpa, mas isso aqui está me entalado. E o que, na verdade, que o Kelson está dizendo é uma grande verdade. Eu percebi muito nessas eleições essa questão, porque foi um ano que começou diferente. Um ano que se discutiu lá no começo do ano a mudança da data da eleição, vivendo pandemia, muda, não muda. Se ia ter eleição esse ano, né? Não é só o dia, não, mas... Um detalhe, nova legislação que fizeram a eleição em 2017, poderia ter sido aplicada em 2018, mas usaram 2020 como cobaia. Utilizaram os municípios como cobaia dessa legislação. Então, isso que o doutor Giovanni disse,
teve muito aventureiro nessas eleições. O cara o advogado não é eleitoralista, mas se aventurou. Então nós tivemos muitos erros, né? Agora voltando para a sua pergunta sobre qualitativa, eu remonto o Gel contou a história dele como iniciou, eu vou contar a minha. A minha história, amor na política, começou-se em 82 com o nosso querido Iris Rezende, que está se encerrando agora. Então, meu projeto final de curso, minha primeira campanha que eu participei foi do Iris em 82, molequinho, pequenininho, junto com meu pai. Meu projeto final de curso na faculdade, na UFG, minha monografia foi em cima da história política do líder político Iris Rezende, e eu me formei em 2002, foi logo após a segunda derrota do Iris Rezende, aquilo que eu tinha como referência e tudo mais, ele vinha para uma segunda derrota, tudo isso, mas a minha decisão por entrar na vida profissional política se deu em 98, na primeira campanha que eu fiz, foi para o Antônio de Jesus Dias como deputado federal. O pastor. Sou muito amigo, pastor Antônio de Jesus. Pai do Eliezer de Jesus. Sou muito amigo do Eliezer de Jesus, então por essa amizade a gente acabou se aproximando e eu fui para dentro da campanha do Antônio de Jesus e me apaixonei por isso, me apaixonei por campanha política, me apaixonei por eleição e tudo mais. Na época eu trabalhava com eletrônico, eu era eletrotécnico na época, e eu falei, não, eu quero isso para mim, eu quero trabalhar nessa área, porque eu penso o seguinte, que profissão ela tem que ser uma paixão, porque senão se você tem que trabalhar já é ruim, e você trabalhar com algo que você não gosta é muito pior. Então você precisa trabalhar com aquilo que você gosta, que você tem paixão. Então, sem saber o que eu ia fazer, eu fui no ginásio Rio Vermelho, onde estava fazendo inscrição do vestibular logo depois que acabou a faculdade, fui procurar qual área da UFG que tinha para que eu pudesse fazer, que entrasse nessa área. Tinha lá ciências sociais. Aí eu falei, é isso que eu quero, pronto, acabou, assessoria política, não sei o quê, é isso que eu quero. E prestei o vestibular e passei entre os primeiros, sem estudar nem nada. Tinha 10 anos que eu tinha terminado meu ensino médio, prestei, passei entre os primeiros lugares e entrei na faculdade e foi uma paixão. Eu era a ovelhinha negra da turma, porque na sociologia todo mundo é de esquerda, então estava o PCdoB na época, o pessoal não, PSTU começando, aquela coisa tudo, e eu era centrista, e eles me chamavam de direitão. Eu era centrista, gostava do MDB e tudo mais, e eu sempre me considerei de centro, né, fora desses extremos. Mas eu era ovelhinha negra ali, enquanto todo mundo era de esquerda, eu era de centro, defendia... Já, eu tô pensando aqui, o tapa na cara que ele tá dando nós aqui. A gente contando história de 1980 e ele contando história lá na frente. 98. Mas aí falando da qualitativa, então nós naquela eleição, que a primeira que eu participei, que foi em 98, assessorando o saudoso Antônio de Jesus, que há pouco tempo Deus o tomou para si, excelente pessoa, maravilhoso, né? E mas foi nessa campanha, lembrando disso, a primeira campanha extremamente profissional em Goiás foi do Marconi, em 98, onde se usou essa técnica que trouxe de São Paulo, a técnica de pesquisa qualitativa. Enquanto todo mundo tinha o Iris extremamente favorito, ele sabia que ia ganhar a eleição. A campanha do Marconi, ela é uma campanha de narrativa. E isso, de 98, ela é uma campanha extremamente de narrativa. O Marconi andando na frente, puxando a camisa. E o povo perguntando, quem é esse moço? De manga curta. A camisa não tinha o que puxar, ela estava dobrada. Ele caminhando dobrando, eu acho que ela é uma marca absoluta em qualquer campanha até hoje, né? Isso. Que foi copiada do modelo americano. O modelo americano usa isso já há um certo tempo, né? Todo presidente americano, independente da idade, ele sempre sobe no helicóptero dando aquela corridinha para mostrar vitalidade, né? Tem todo esse contexto. Mais recente, uma outra imagem emblemática é o cachorro, né? Recentemente, coisa de 10 anos. Mas olha, tudo isso que nós estamos trazendo sobre essas imagens e a continuação da tua história, eu vou querer ouvir no próximo bloco, quando nós conversaremos o que foi que as narrativas e as ações e o trabalho de marketing, agora que aconteceu em 2020, o que eles já nos apontam para 2022. E você fique conosco, você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso, hoje com o tema Partiu Eleições 2022, Narrativa e Marketing. Conosco, o publicitário Gel Mancini e o sociólogo, pesquisador e cientista político Kelson Cruz. Kelson, tá contigo a bola. O que é a Qualis? Doutor Giovanni, então a pesquisa qualitativa ela é muito importante para essa narrativa. Nós remontamos a 98 porque o Marconi foi o primeiro que trouxe essa questão de pesquisa, campanha profissional, tudo isso. Então, para se fazer essa narrativa, a qualitativa é muito importante, porque é nela, com esse tipo de pesquisa, que você vai buscar o perfil, que você vai buscar o perfil do candidato, o perfil que a população almeja, quais são as demandas sociais. Você pode dar um exemplo de como é uma abordagem qualitativa? A pesquisa qualitativa, ela existe várias modalidades. Vou falar duas aqui. Tem o grupo focal, que se fazia muito, e tem também o estudo de profundidade, que é a que eu utilizo muito dela, aquela que você chega no seu entrevistado e você faz praticamente o entrevistador com o entrevistado, é praticamente uma conversa onde ele vai anotando aqueles dados e captando o que é que o entrevistado tem para contribuir com essa narrativa. Qual é o perfil do político, qual é o perfil do candidato, qual é o perfil da população, quais são as demandas, tudo isso você capta do entrevistado, para que você possa construir essa narrativa. E então você constrói essa narrativa através da qualitativa, tirando todos esses fatores onde a gente acabou de dizer aqui. Ela é muito importante para isso. Gel, essas narrativas baseadas nas pesquisas, como o Kelson está nos trazendo, elas têm um objetivo, não é isso? Isso. E o objetivo é trazer que aquele candidato atende àquela aspiração. Então, na verdade, o que o pesquisador, o cientista político, ele está buscando é: eleitor, o que é que você está querendo de verdade? Eleitor, o que é que você está precisando de verdade? Tô certo, Kelson? Com certeza. E aí, você vai procurar dentro do candidato, que é o cara que está financiando, né, aquele sentimento, aquilo que vai trazer essa proximidade. Sempre acerta? Não, mas assim, ajuda demais. Eu acho que a qualitativa, não dá para trabalhar numa campanha eleitoral sem informação, sem dados. Então, eu gosto muito da quali, daquela que você vai na casa do entrevistado e onde ele tem uma liberdade para falar que ele não teria se tivesse feito você pega ele no habitat dele. Então, ali, se você quiser xingar o político, ele vai xingar o político ali. E ali, né, a sensibilidade do Instituto de trazer isso para a gente como um sinal de que aquele ponto é relevante, você precisa corrigir isso, você precisa trabalhar. Agora, um fato que eu vivi demais nessa eleição e presenciei, eu acho importante trazer aqui no seu programa, é dizer o seguinte: lá no começo do ano, quando todo mundo, como eu já mencionei aqui para vocês, não sabia o que ia acontecer, se ia ter eleição, se não ia, todo mundo depositou muita coisa, muita expectativa nas redes sociais. Só as redes sociais, nós vamos ganhar a eleição nas redes sociais. Todo mundo ia ganhar, né? Todo mundo ia ganhar nas redes sociais. E isso não é uma verdade, não foi uma verdade, né? Existe uma coisa que precisa ser trabalhado com mais tempo, e o estrategista político, ele não é um cara que vai... ele não é mágico, ele não vai, né, mudar em 45 dias uma história de um político. É muito complicado isso para nós, né? E essa carga vem para cima da gente de forma muito intensa, né? Então, todo mundo se depositou nas redes sociais, vai acontecer, e esqueceram de uma coisa importante, que é criar uma reputação do candidato ali a longo prazo, a médio prazo. Eu vivi campanhas onde o candidato não aparecia na cidade. Eu fiz campanha de candidato que buscava reeleição, de ex-prefeitos que buscavam voltar para a prefeitura, de pessoas que nunca foram da política, quiseram entrar na política. Então, assim, fiz campanhas de todos os estilos. E a percepção final, Giovanni, é de entender o seguinte: o trabalho precisa ser feito com mais antecedência. Tem que se criar uma reputação do candidato. Ele tem que estar presente na cidade. Ele tem que conversar com os anseios da população. A gente trabalhou muito 2 pontos que as qualis mostravam para a gente, né, Kelson? Que era a questão da saúde e a questão do emprego. Então isso foi muito evidenciado em todas as campanhas. E eu quero trazer aqui 2 personagens hoje que eu tenho certeza que eles vão entrar por definitivo na história do Brasil.
que é exatamente Lula e Bolsonaro. Nós temos, com frequência, das campanhas, pelo menos que eu acompanhei, que mesmo as campanhas para governador, ali a partir de 82, né? Foi 82, não foi? Para governador que Iris... 82. Há uma necessidade... e aí eu coloco também Iris Rezende, também nesse grupo. Iris, aqui no estado de Goiás, ou no âmbito nacional, Lula e Bolsonaro. Esses três, eles não pareciam ter contato com o povo. E o contato com o povo não era um contato de campanha eleitoral. Há uma relação entre essas pessoas e a população que ela é inegável. Enquanto que outros candidatos, eles tentavam apresentar essa proximidade, a buchada de bode famosa que ficou lá do Fernando Henrique Cardoso, né? O tadinho dele, o Serra, tentando colocar um chapéu de vaqueiro, sendo que eles nunca viveram essa realidade, né? O José Serra sempre foi um tecnocrata, o Fernando Henrique sempre foi um intelectual, né? Mas Iris Rezende era um homem do povo, é um homem bem da população mesmo, e da população urbana, né? E Lula, uma pessoa do operariado, e o Bolsonaro, ele sempre esteve ligado a esses grupos de pessoas das ruas populares, mas que pensam dentro desse segmento conservador. É difícil trazer essa realidade para uma pessoa que não tem essa convivência com o público? É muito difícil, porque, igual você acabou de falar, você tem um histórico que é criado na rede social, né? Hoje, a gente, né, na nossa empresa, a gente estuda muito isso, né? A rede social, a importância da rede social, né? Você acorda com o celular na mão, você dorme com o celular na mão, então está ali a sua fonte de informação. E hoje aumentou muito o nível crítico das pessoas. As pessoas, os políticos acham que não, mas a cobrança, né, ela aumentou, a régua subiu. Então, assim, as pessoas, elas não aceitam mais um político demagogo que chega, né, que quer virar prefeito de uma cidade, trazendo para a nossa discussão aqui um pouco mais regional, e aparece do nada, e porque eu tenho, né, uma história, eu tenho um poder econômico, eu quero ser prefeito. Não é isso, né? E o Kels falou muito bem no começo, né, que foi uma eleição onde quem já estava estabelecido politicamente, que já tem uma história para contar, teve sucesso e nessas últimas eleições. Em Goiânia, pegando essa fala do Geo Mancini, em Goiânia aconteceu uma coisa interessante. Notoriamente, o grupo irista apoiou, junto com o governador, a campanha de Vanderlan, mas o legado do MDB ficou com o Maguito. Eu estou correto no meu raciocínio? Correto. Ficou com o Maguito. O legado do MDB, o legado das obras, o legado que se fez em Goiânia, ficou com o Maguito. A população olhou para Maguito e percebeu ele dentro do PMDB e aquela equipe do PMDB e olhou para Aparecida e falou, não, acho que vamos ficar com isso aqui. Ou foi erro de planejamento do Vanderlan? Essa campanha, ela foi atípica, como eu já falei no início, por vários fatores. Um deles foi da ausência do eleitorado. E nós tivemos uma coisa bem interessante também, parecido com 2018, ausência de debate. Nós não tivemos na eleição de Goiânia debates. Nós não tivemos, nós estamos chamando aí de narrativa. Nós não tivemos. Você acha que não teve narrativa? Não. Nós tivemos uma tentativa de narrativa, por um lado, onde ela foi falha, onde auxiliou na vitória daquele que não estava presente para narrar. A história foi narrada por terceiros. Foi mostrado apenas gravações anteriores durante toda a campanha, foi defesa de um outro nome, mas não teve assim uma defesa de projeto, defesa disso. Faltou-se narrativa. Eu quero ouvir o Gel. Fala, Gel, você. Eu acho que sim, eu acho que teve narrativa, sim. Eu acho que... ela já veio pronta, Ela né? já veio pronta. Ela já veio pronta. E assim, porque você tem um candidato que está numa UTI, né, mas que tem um histórico de ex-governador, de ex-prefeito, né, que de uma cidade que reelegeu o prefeito atual com maior índice de aprovação. Então você tem uma narrativa para ser construída ali. Agora, do outro lado, né, nós estamos falando aqui do lado do Vanderlan, é uma situação muito complicada, porque quem mexe com estratégia de marketing político, ele fica atento aos detalhes, né? Ele fica querendo pegar uma situação que possa dar a ele,
né? Se tiver atrás, que possa fazer seu candidato avançar, se tiver na frente, que possa sustentar. Então, eu entendo que houve narrativa. A gente está esquecendo. Quando eu falei de ausência de narrativa, por exemplo, como que eu pego essa vitória do Maguito em Goiânia? Eu percebi que o erro do recall da atual... Explica para o telespectador, eu sempre faço isso, tá? Explica para o telespectador o que é o recall. Tá. O recall é aquele peso que você traz de eleições anteriores. O Maguito em si não tinha esse recall. Tinha o MDB, tinha a máquina administrativa, tinha a continuidade. Então você pegou o recall da continuidade. Você não pegou o recall de uma eleição de uma outra cidade, de um administrador de outra cidade. Eu acredito que a população viu que o Maguito representava muito mais aquele que estava, representava muito mais a continuidade da máquina, a continuidade do trabalho, do que você fazer um rompimento. Kelson, eu estou ouvindo esse raciocínio seu, parece-me que quase que geral. Eu vou comentar, vou devolver para o Geo Mancini para ver se ele concorda comigo. Você sabe o auxiliar que está sempre com o cidadão principal? Então, às vezes você vai fazer uma viagem e você contratou fulano de tal, ele que é o comandante daquela viagem. Mas já tem 20 anos que você viaja com ele. Só que ele tem lá... Você lembra do Pedro e do Bino? Do Carga Pesada? Então você tem um cidadão que, na verdade, lá, vamos supor que era o Bino, que é o mais velho. E o Pedro era o garotão, né? Que é o Antônio Fagundes, né? Mas quando você vê que o outro vai descansar, mas quem está indo buscar é aquele que realmente substitui, você fica... Eu acho que eu estou tentando trazer isso, e eu quero ouvir um pouco o Geo Mancini e devolvo para você. O recall do Maguito é maravilhoso. Ele é o substituto natural do Iris Rezende na mente de qualquer goiano com mais de 40 anos. Então não seria isso, não seria um recall eleitoral, seria um recall de história, mas de eleitoral, parceria. Ele é, mas todo mundo sabe que ex-governador também. Eles não são tão parceiros assim. Eles não são tão parceiros assim. Mas funciona. O partido traz e eles funcionam. E eles funcionam a tal ponto que a popularidade do Maguito sempre foi alta. Maguito, ele teve a mesma trajetória política do Iris. Ele foi tudo. Maguito foi tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mas sempre à sombra de Iris Rezende. Então, quando você olha pro Iris, você nota que o substituto dele é Maguito. Naturalmente. Esse recall é fortíssimo. E detalhe, ele sempre deu continuidade. Quando o Marconi toma a governadoria do estado de Goiás, eu nunca vou me esquecer, porque o PSDB entrou naquela época, né, aquele grupo do Nion, do Paulo Roberto, de Rio Verde, Balestra, né, aqui, de Inhumas. Quando esse grupo entra, e Balestra é muito forte, né, Fernando deputado Cunha, federal, de Anápolis, colocaram o estado de Goiás totalmente falido. Totalmente falido. As estruturas deficitárias, arcaicas. Eu nunca vou esquecer do discurso do Maguito Vilela no Senado, dizendo: estão contando uma mentira em Goiás. O estado de Goiás não é terra arrasada. Foi a primeira vez que eu vi um político trazer essa, e depois eu vi outras pessoas copiando, que aqui não era terra arrasada. Eu estou comentando isso, parece até que eu estou defendendo o prefeito, mas não é. Eu quero dizer que era natural. Então, essa carga que estava... O que você acha, Geo? Eu acho o seguinte, eu acho que o legado que o prefeito Iris Rezende traz e deixa para as pessoas, ele tem um poder valioso muito grande, do ponto de vista de história do nosso estado. E como você bem disse, né, o Maguito, ele traz essa lembrança política, esse recall político. Então, naturalmente, né, ele foi beneficiado, e é óbvio, por todo o histórico político dele, presidente do Banco do Brasil, né, governador, senador, um prefeito altamente bem avaliado. Você lembra como é que foi que o Maguito pegou a Aparecida? Porque, entenda bem, Aparecida era fechada, a política só circulava entre eles, Maguito é de Jataí, nunca teve cargo de gestão administrativa de prefeitura. Ele era meio que aquilo que não cabia, né? A Aparecida era muito pequeno para a história de Maguito.
Você lembra qual foi o mote da campanha, a narrativa da campanha? Ele vai trazer recurso. Foi vice-presidente do Brasil. E tinha todo o respaldo do governo Dilma. Do governo Dilma. Do governo Dilma, aquela coisa toda. E ele conseguiu fazer em Aparecida, transformar a Aparecida, que era vista como uma cidade dormitório, uma grande cidade, respeitadíssima hoje, tem um dos maiores polos industriais do nosso estado. Mas é nisso que eu quero entrar. Esse ponto do Kelson, quero dizer para você que a maioria dos especialistas que eu ouvi tem essa posição sua. Mas é por isso que, inclusive, que eu coloquei um pouco sobre isso, e é por isso que eu vou agora para o nosso assunto final. Nós temos 4 minutos para tentar explorar isso. Isso, mas bem rapidinho, a diferença entre recall político e recall eleitoral. Ele não teve recall eleitoral, mas teve recall político, que é esse histórico de parceria não muito parceria, mas recall de substituto natural. Então, o recall dele é político e não eleitoral. Certo. Marito, muito mais o que seria um recall eleitoral? Recall eleitoral é, por exemplo... Do Vanderlan, por exemplo? Do Vanderlan, por exemplo, que participou da eleição passada, muito bem votado em Goiânia, e participou da eleição de 2016, participou da eleição de 2018, muito bem votado em 2016 em Goiânia, trouxe um recall forte, muito bem votado em Goiânia para senador, um recall forte eleitoral também. O pessoal estava falando muito mal da campanha do Vanderlan, mas eu entendo que ela se perdeu um pouco no final, mas que ela se estruturou muito bem e ela chegou muito bem em matéria de voto. O candidato eu acho que eles conseguiram. Acho que fez uma boa campanha. Fez uma boa campanha. Né, o problema é que aonde errou não pode errar, né? Ele perdeu o contato. Ele perdeu o contato com o povo. A conexão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós temos pouquíssimos minutos e era talvez o ponto máximo, o auge do nosso encontro de hoje. O que essa campanha nos fala em termos de narrativa para a campanha de 2022? Giovanni, na minha visão, eu entendo o seguinte, eu acho que não dá para fazer tudo de última hora. Eu acho que tem que construir realmente essa reputação nesses próximos 2 anos. Então, se você é um prefeito, né, antigamente a gente vivia a realidade do prefeito, que no primeiro ele tinha 1 ano para sentar na cadeira e saber tudo que estava acontecendo, no segundo ano ele ia correr atrás de alguma coisinha, no terceiro ele fazia algumas obras, no 4º ano da eleição ele fazia tudo. As pessoas, a população não quer mais isso, não entende mais isso. O prefeito ele tem 3 meses, né, tem 90 dias para sentar na cadeira, se situar e saber o que tem que fazer e já começar a agir. Então isso precisa ser feito. Então, na minha opinião, para 2022, vai levar quem realmente souber entender isso, trabalhar desde cedo, tanto quem está eleito quanto quem não está. Deputado federal, estadual, senador, porque o presidente já está em campanha, né? A esquerda já está em campanha, o centrão é candidatinho, né? O Moro já está se organizando com o Luciano Huck. Gente, isso é lenda, isso é uma piada. Mas deputados federais e senadores, esses candidatos têm que se organizar agora. Em 2018, eu fiz a campanha do deputado federal Glauchin da Focus, né, que era um empresário que tinha... Né, parabéns, excelente campanha. Pois e conseguimos, né, com muito trabalho, com muito esforço, né, ganhar a eleição, só que, né, eu sempre falo para ele o seguinte, não dá para ficar e trabalhar só no último ano. Então o Glauchin, ele é muito ativo, né, a personalidade dele, ele é um cara que acorda de madrugada e dorme de madrugada, então ele trabalha muito. E se ele quiser, né, se reeleger ou alcançar novos cargos... Né, ele não é outsider mais, não, né? Ele sabe disso. Então, eu acho que o exemplo dele traduz o exemplo que eu quero fechar o meu raciocínio aqui. Né? Você tem que prestar, a população tem que enxergar em você, né, seja candidato ou você queira entrar na política, o que você pode devolver para ela em termos de benefício. Então, acho que vai se dar bem quem construir um projeto, quem trabalhar desde já e não deixar para a última hora, achando que em 45 dias, 60 dias, você consegue virar o jogo e ganhar uma eleição. O que você acha, Kelson? É mais ou menos isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer em 2022. 2016 foi uma eleição atípica, como eu já disse, 2018 outra eleição atípica e 2020 outra eleição atípica. 2022 também vai ser uma eleição que nós não sabemos como vai ter. Só que a diferença é que nós já sabemos, se não mudarem até lá, como serão as regras do jogo. Então, foi-se utilizado essas novas regras em 2020, nós já saberemos como vai ser em 2022. Gente, para a nossa conclusão, eu entendo que a grande narrativa que nós tivemos para 2018 foi sobre aquilo que a esquerda e o PT fez em benefício às pessoas carentes, combate à fome, emprego e o orgulho nacional.
foi um tema muito forte. E muito fácil, o PSL com Jair Bolsonaro batendo pesado. Não, senhor, foi horrível. Vocês levaram para uma condução que não era o que nós queríamos dentro de usos e costumes, vocês absorveram um país que não é o nosso e transformaram as relações em relações que não são pertinentes a nós. Fora ainda o principal, o antipetismo, corrupção e assim por diante. O que vai ficar dessa massa para 2022? Vamos se aproveitar alguma coisa desse conflito? 2018 dividiu o país. Nós temos um antagonismo. O centro não prevaleceu. Você pode ver que na eleição todos os candidatos médios se desidrataram, tiveram pouquíssima intenção de voto. O que mais teve, se eu não me engano, foi 5%, foi o Alckmin, teve 5%, não foi isso mesmo? O resto, tudo para baixo disso, 1%. A Marina, que chegou a ter 15, 18, 4 anos atrás, chegou a 1%. Então, todos desidrataram e os eleitores foram para os extremos. Então, nós tivemos um país dividido em 2 extremos, faltou o centro. O que eu acho que estão se construindo para 2022 é esse centro então, se reformular. Então, o centro é a nova força que provavelmente acontecerá em 2022. Com certeza. E ele vai tirar a narrativa dos 2 lados? E isso, o que o centro vai tentar puxar o que tem de bom da esquerda, de um extremo. Que é o contato social, isso, né, as políticas, cuidado das pessoas, as políticas sociais, isso, das políticas sociais, tudo mais. O cobertor social, né? E vai procurar puxar o da direita, o que tem de bom também. O que eles se mostraram como anticorrupção, o que eles mostraram que defesa da família... O Estado mais enxuto e várias outras coisas. Então, eu creio que o centro vai se apresentar muito forte. Então, na realidade, o Bolsonaro, claro, nós teremos 3 forças, óbvio, a esquerda, a direita representada pelo Bolsonaro e teremos um centro. Eu acredito que o grande adversário do Bolsonaro, que eu ainda acho que a esquerda vai estar enfraquecida em 2022, eu acredito nisso, que ela ainda vai estar enfraquecida. Isso foi evidente nas eleições municipais. Foi evidente. Né, que o PT fortaleceu partidos do centro. Bolsonaro e o conservadorismo perderam ou só o Bolsonaro perdeu? O conservadorismo também recebeu uma pancada na cabeça? Perdeu um pouco, porque a esquerda, o centro vai buscar amenizar isso. O que aconteceu no Rio de Janeiro com o Crivella, que representa esse conservadorismo, inclusive a história do Crivella, de o pessoal ir votar com o chapeuzinho do Crivella, o pessoal votar com o chapeuzinho lá no Rio de Janeiro, né? É um combate a esse conservadorismo. Então, o centro vai combater um pouco isso. Então, o grande adversário do bolsonarismo, eu acredito que vai ser o centro e não a esquerda. Como em política só... Para fechar, Zé Mancini? Não, então, na política, 2 anos, né, muita coisa acontece. Né? Então, você tem novas forças políticas vindo aí no Brasil. Você bem disse aí a questão da política econômica, isso dita muitas coisas numa campanha em 2022. Né? Nós temos a questão da pandemia, que a gente, né, prevê, né, que possa haver, né, uma evolução, a vinda da vacina. Então, assim, são fatores conjunturais que vão moldar o trabalho político, né, principalmente os profissionais que lidam com a eleição daqui a 2 anos. Mas 2 anos, muita água pode rolar aí debaixo da ponte. Já começou as eleições de 2022? Sim, claro. Já começaram? Claro, já começaram. Para nós profissionais, terminou a eleição, já começa outra. Mas especificamente nesse momento da história brasileira, começou com mais intensidade? Na minha visão, eu acho que sim. Eu acho que essa questão do profissionalismo que a gente falou durante todo o programa, o seu programa, ela ficou claro para os candidatos. Né? Não dá para ser amador, né, num universo onde quem ganha-se os profissionais. Então, eu acho que isso despertou nos candidatos essa visão mais de vanguarda de falar, cara, se eu não começar agora, eu vou não vai dar certo daqui a 2 anos. Então, acho que já começou de forma intensa, sim. Kelso, e tudo indica que nós teremos um país igual ou com uma política mais avançada? E aí você já está encerrando o nosso programa. A tendência, doutor Giovanni, é que avancemos. Até mesmo porque, como o Gel disse, a população está sendo mais seletiva, está aprendendo a escolher os seus candidatos, os seus nomes, está afinando mais essa escolha.
Então, fala que o brasileiro não sabe votar, isso está melhorando. Nós tivemos aí nessa eleição em Goiânia 45% de abstenção branco e nulo, que eles não quiseram opinar. Mas quem foi opinar porque estava decidido. Ele pôde avaliar um pouco mais, ele pôde pensar um pouco mais, pôde refletir um pouco mais. Então não é mais aquele discurso demagógico que vai convencer a população mais. Então está aprendendo um pouco mais a votar. Então eu creio que sim, vai avançar sim. Com certeza. Gente, nosso tempo está estouradíssimo. Eu quero agradecer e já quero fazer um convite para vocês dois. Nós vamos entrar em recesso, né? E mês de janeiro e começo de fevereiro nós fazemos as apresentações dos melhores programas. Mas eu queria convidar vocês para a gente começar no mês de março e fazermos uma leitura do sentido político. E queria muito já convidar vocês. Aceita o convite? Claro, com certeza. Aceito demais. Sempre uma honra estar com uma você aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado por você ter vindo. Doutor Giovanni, é uma honra, uma satisfação estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Kelson, prazer e atrasado, porque já era para a gente ter conversado antes de ter começado essas eleições. E você, telespectador, permanece conosco. Você está no lugar certo.